Olá! Hoje nós vamos falar sobre Rússia e o Deep State. Aqui é a Helga com mais um vídeo. Se você quer saber sobre Putin, a Rússia e o Estado Profundo, que os americanos chamam Deep State, fique até o final do vídeo. Muita gente pensa que pelo fato de que Putin é odiado pela esquerda americana, e quem acompanha a política sabe que Hillary Clinton e seus capachos estiveram envolvidos em uma falsa acusação ao presidente, e já antes, durante a campanha de Trump, presidente Trump, acusaram falsamente Trump de ter uma colusão com a Rússia. Então a esquerda americana odeia o Putin. E muita gente pensa que por este fato, pelo fato de que a esquerda americana odeia o Putin, e pelo fato de que existem vários vídeos e manifestações na internet de Putin fazendo a defesa do Ocidente contra a nova ordem mundial. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы, с торжеством, в котором слились воедино радость, память и скорбь. 9 мая – это и государственный, и очень личный, семейный праздник. Он стал символом священного родства России и ее народа. И в такой сплоченности, в преданности Родине наша сила, уверенность и достоинство. Нас объединяют глубокие, пронзительные чувства к нашим отцам, дедам, прадедам. Сегодня мы сердечно благодарим тех, кто в строю, кто рядом. И не скрываем при этом своей гордости и слез. Мы склоняем головы перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан и друзей. Всех, кто не вернулся с войны. Всех, кого уже нет с нами. Объявляю минуту молчания. Muita gente pensa que este homem é um cara legal, uma boa pessoa, porque está nos defendendo do globalismo, dos globalistas. Mas talvez não seja bem assim. Na verdade, existem muitas evidências de que não é assim. Para começar, Putin foi um homem do alto escalão da KGB. A gente sabe que a KGB era a agência de inteligência da Rússia, polícia secreta da Rússia, ainda durante o comunismo, antes da queda do Muro de Berlim. E a KGB continua aí, de alguma forma. E pode alguém dizer, mas as pessoas mudam, né? A gente viu que caiu o Muro de Berlim, que houve uma queda dos países socialistas, toda aquela União Soviética desapareceu, o comunismo desapareceu. Será que o comunismo desapareceu realmente? Durante algum tempo eu pensei que sim, até o momento em que tive evidências suficientes para ver que não, o comunismo não desapareceu, e eu costumei bater boca com gente que falava, o comunismo desapareceu porque caiu o Muro de Berlim. As pessoas engolem a propaganda dos meios de comunicação. E eu já tinha suficientes dados para dizer-lhes que não era assim. O comunismo não desapareceu, foi uma mentira para boi dormir. É claro que as pessoas mudam, voltando para o Putin, é claro que as pessoas mudam. Existiram
grandes exemplos de mudança na história de pessoas que eram, por exemplo, São Paulo era um perseguidor dos cristãos, perseguia os cristãos, e um belo dia, e todo católico conhece essa história, todo cristão conhece essa história, São Paulo passou a ser o maior aliado dos cristãos e o maior evangelista de todos os tempos. Então as pessoas mudam. Mas parece não ter sido o caso do Putin, apesar da propaganda, que quer nos fazer crer que Putin é um cara legal, que Putin está contra a nova ordem mundial, que Putin luta contra os globalistas e esse tipo de coisa. O fato, repito, de ele ser odiado pela esquerda americana, pelos amiguinhos da Hillary Clinton, não significa que ele é um cara legal. O que a propaganda dos meios de comunicação e o sistema educacional sempre nos mostrou foi que a Revolução Russa foi um levantamento por parte da classe trabalhadora contra os grandes capitalistas, os grandes banqueiros e a elite do poder daqueles inícios do século XX. Foi justamente o contrário. Isso é propaganda mentirosa. O que ocorreu realmente foi justamente o contrário, e quem o mostra e o prova é o professor Anthony Sutton, que foi professor da Universidade de Stanford e escreveu um livro chamado The Wall Street and the Bolshevik Revolution, Wall Street e a Revolução Bolchevique, mostrando como foram os banqueiros de Nova York, seus executivos, que fizeram a transferência do ouro bolchevique desde a União Soviética para os Estados Unidos. Expõe o apoio e o patrocínio do comunismo pelos homens de negócio de Wall Street. Também mostra a mão interventora desse pessoal do Deep State na liberação de Leon Trotsky. Em resumo, Anthony Sutton, em seu livro, mostra como o Deep State, daquele início do século XX, foi responsável pela derrocada do czar e pela Revolução Russa, com apoio e financiamento. E até hoje estão mentindo para nós com essa história do fim do comunismo. Quando se fala nesses temas de Rússia, uma das perguntas importantes a fazer, principalmente quando se vê o panorama internacional com ações que se nota são claramente de esquerda, dominando tudo, dominando governos de países inteiros, dominando a União Europeia a nível de universidades, a nível de comportamento, inclusive, de grandes corporações tecnológicas. Todo esse pessoal tem uma mentalidade de esquerda, uma mentalidade de coletivista, em lugar de individualista, em lugar de associada a ideias de livre mercado, né? E quando se vê tudo isso, a gente se pergunta, realmente colapsou o comunismo? A resposta mais interessante pode ser dada por um homem que é considerado o maior desertor de todos os tempos da União Soviética, chamado Anatoly Golitsyn, especialista em desinformação, trabalhou no departamento de desinformação da KGB e um dia desertou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele chegou a escrever 2 livros, The Perestroika Deception, O Engano da Perestroika, que foi escrito em 1995, mas antes ainda, em 1984, ele escreveu um livro intitulado New Lies for Old. O segundo livro da Perestroika, ele escreveu a 4 mãos, com Christopher Story. Existem vários vídeos aí na internet em que se pode ver o Christopher Story falando do Golitsyn, que é uma pessoa que teve que viver praticamente escondida, porque seguramente os russos o teriam matado se ele não tivesse sido protegido. Então, quando desertou para os Estados Unidos, Golitsyn contou aos americanos que conhecia uma trama dos soviéticos para enganar o Ocidente acerca do fim do comunismo.
Então, toda aquela coisa tão aparatosa, como se diz em português, tão vistosa da queda do Muro de Berlim, tudo aquilo ali, na verdade, parece ter sido, foi um teatro. Porque o comunismo não desapareceu, muito menos. Não desapareceu, a gente vê que tá aí. Bom, a gente sabe que ainda existem países comunistas, como Coreia do Norte, como Cuba, outros países comunistas que ainda há, mas o próprio comunismo da União Soviética não desapareceu. Aquilo foi um engano e basta pegar os 2 livros do Golitsyn para saber que ele já, no primeiro livro, de 1984, que é essa New Lies for Old, ele fez mais de 200 previsões, uma das quais era exatamente a queda do muro, e fala também sobre que ia surgir uma liberalização dos países do Oriente Europeu, do Leste, que vários líderes aparentemente anticomunistas iam surgir, né? Que alguns estariam ainda trabalhando pelo comunismo, e depois se soube que um desses homens era o Lech Wałęsa, o polonês, que, na verdade, trabalhava pelo e para o comunismo, como se estivesse trabalhando contra. Tinha um codinome, Lech Wałęsa, que era Bolek. Então, a verdade que não contam os meios, que não contam o sistema educacional nosso, é que o comunismo não morreu. Foi um engano levado a cabo pela própria União Soviética para melhor continuar o Deep State, que é quem está por trás, sempre esteve por trás, dominando e escravizando as pessoas, porque eles não querem que se termine esse projeto de escravização que melhor ocorre através do comunismo. Eles querem um socialismo, um comunismo planetário. É o que eles querem. Então vejam bem o que foi que o Anatoly Golitsyn disse num determinado momento em seu livro The Perestroika Deception. Quando o momento correto chegar, a máscara cairá e os russos com os chineses ajudarão a impor seu sistema ao Ocidente nos seus próprios termos, como a culminação de uma segunda revolução socialista de outubro. Essa gente não está brincando. Esse Deep State, eles vão em sério, como se diz. E estão por trás de uma grande parte dos ataques terroristas que nós vimos ocorrer ao longo das últimas décadas. O que é o Deep State? São pessoas que estão infiltradas, trabalhando para a alta cúpula, os mais ricos do mundo, incrustadas, infiltradas dentro da CIA e de outras agências americanas, por exemplo. E também estão infiltrados na própria Rússia, que hoje não é mais União Soviética por causa do fake colapso do comunismo, mas eles continuam trabalhando pelo e para o comunismo. Então, o que fizeram esses russos foi, por exemplo, mandar uma parte de seus homens, agentes secretos, para o Meio Oriente para radicalizar um bom número, milhares de muçulmanos, no sentido de fazê-los crer que os Estados Unidos são o grande Satã e que tinha que atacá-lo. Você vê que homens como o McCain, que morreu recentemente, foi enterrado com honras de herói da Guerra do Vietnã. E aquele cara era um criminoso, trabalhando para o Deep State. Tem fotos na internet que podem ser encontradas dele em reuniões secretas em 2013 na Síria com os chefes do ISIS. Você tem também homens como Kissinger e Brzezinski, e foi um grande funcionário público
das altas esferas dos presidentes. E essa gente, Kissinger e Brzezinski, estiveram sempre trabalhando para o Estado Profundo. Quem é o Estado Profundo? Mais uma vez, essa elite mundial, internacionalista, formada por as grandes, riquíssimas e poderosíssimas famílias como Rockefeller, Rothschild e tantas outras de banqueiros internacionais que nós tivemos já a ocasião de falar aqui diversas vezes em vários vídeos, um dos quais tendo sido aquele em que eu falo da Reserva Federal e a caçada de patos. Então a gente tem que voltar para a pergunta inicial. As coisas mudaram? Putin realmente é esse cristão, herói cristão, que quer lutar para ajudar-nos a livrar-nos da nova ordem mundial? E a resposta é rotundamente não. E como nós sabemos disso? É só olhar qual é a estratégia e a agenda desse Deep State, do Estado Profundo. Eles estão construindo uma ordem em que, política, né, e econômica, em que está havendo uma regionalização dos governos. Você vê a União Europeia, a Europa toda reunida em um organismo supranacional chamado União Europeia, tem a União dos Países Sul-Americanos, tem ali aquele NAFTA, Estados Unidos com Canadá e México, também a União Africana e também uma tal União Eurasiana, que tem sido levada a cabo justamente pelo Putin, reunindo sob um mesmo guarda-chuva a Rússia e mais várias das ex-repúblicas soviéticas, como Cazaquistão, Bielorrússia e outras. E o próprio Putin escreveu um artigo na página web do Kremlin dizendo o seguinte: em linha com esta ideia, propomos o estabelecimento de uma comunidade harmônica de economias desde Lisboa a Vladivostok. Uma zona de comércio livre que inclusive apoiará, empregará uns padrões de integração muito mais sofisticados. Putin foi com o assassino de massas, ditador chinês, visitar seus amiguinhos de Cuba, em Havana. E disse, ainda em 2014, o seguinte: uma América Latina unida que se está tornando uma parte da ordem mundial policêntrica emergente. Ordem mundial policêntrica. Na verdade, nessa nova ordem mundial, eles não querem mais os Estados Unidos jogando um papel preponderante. Agora eles querem que seja uma ordem mundial em que haverá vários centros de poder, quer dizer, uma ordem multipolar, com uma autoridade central. Uma autoridade central que está na ONU. E Putin não parece estar em desacordo com esse projeto, muito ao contrário. Tem sido visto como Putin apoia a construção de uma moeda global, uma moeda única. E ele já deu seu apoio, seu beneplácito, para uma coisa chamada Special Drawing Right, que é direito especial de saque do FMI, que é um importante passo na construção dessa moeda global e, portanto, dessa nova ordem mundial. Putin tem tido boas relações com grandes globalistas e um excelente exemplo é a relação que ele tem pessoal, íntima, de grandes amigos com Henry Kissinger. Um vai jantar na casa do outro. Kissinger é uma peça-chave do Deep State. É como se fosse, podemos dizer, o Deep State por detrás do Deep State. Kissinger teve papel importantíssimo na política exterior dos Estados Unidos das últimas décadas. É membro das grandes instituições do Deep State, como Comissão Trilateral, membro do Bilderberg, membro também do CFR, Council on Foreign Relations, Conselho de Relações Exteriores.
é membro do Bohemian Grove, sociedade secreta desse pessoal milionário, e também teve papel preponderante, como já disse, na política exterior americana, foi secretário de Estado, que é o segundo homem depois do presidente nos Estados Unidos, foi também conselheiro de segurança nacional, quer dizer, não é qualquer pessoa, Henry Kissinger. E Putin é amigo dele, quer dizer, o que faz um cara que muita gente pensa ser o salvador nosso diante da nova ordem mundial, o Putin, com essa amizade com o maior representante do Deep State, que é o grupo que está querendo e construindo essa nova ordem mundial. Seria inconcebível pensar que Putin não faz parte da nova ordem mundial, por causa de tudo que já falamos até agora. Mas Putin tem boas relações, por exemplo, com altos líderes da União Europeia, como foi visto em Bruxelas, esteve em Bruxelas com Herman Van Rompuy, um belga que foi presidente do Conselho Europeu, um globalista como poucos. Na internet pode ser encontrado facilmente um vídeo em que Nigel Farage, um líder inglês anti-europeísta, anti-União Europeia e a favor do Brexit, desse processo de saída do seu país, a Inglaterra, o Reino Unido, da União Europeia, Farage enfrentando Van Rompuy quando ele foi designado pelo Estado Profundo por forças misteriosas para assumir a presidência do Conselho Europeu. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, that we're all going to ask is, who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I would like to ask you, President, who voted for you? And what mechanism? Oh, I know democracy is not popular with you lot. And what mechanism do the peoples of Europe have to remove you? Is this European democracy? Well, I sense, though, that you're competent and capable and dangerous. And I have no doubt that it's your intention to be the quiet assassin of European democracy and of the European nation states. You appear to have a loathing for the very concept of the existence of nation states. Perhaps that's because you come from Belgium, which of course is pretty much a non-country. But since you took over, we've seen Greece reduced to nothing more than a protectorate. Sir, you have no legitimacy in this job at all, and I can say with confidence that I can speak on behalf of the majority of the British people in saying we don't know you, we don't want you, and the sooner you're put out to grass, the better. Pois bem, Putin é amigo desse cara, de Van Rompuy. Esteve com ele e Van Rompuy chegou a dar a seguinte declaração. Trabalhando juntos a União Europeia e a Rússia, podem chegar a uma contribuição decisiva para a governança global e a resolução dos conflitos regionais, para uma governança econômica global no G8, no G20 e para um mais amplo discussão de interesses, digamos assim, internacional e regional. Na declaração de 2013 dos BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China e os países africanos do sul, né, South African countries, saiu uma declaração que eu vou ler aqui, que mostra a construção dessa nova ordem mundial sob a governança na ONU. As Nações Unidas gozam de filiação universal e estão no centro da governança global. Nós sublinhamos nosso comprometimento para trabalhar juntos nas Nações Unidas para continuar nossa cooperação e o fortalecimento das aproximações multilaterais
nas relações internacionais baseadas no império da lei e ancoradas na Carta das Nações Unidas. Quer dizer, isso aqui, que eu acabei de ler, foi assinado pelo Brasil, junto com Rússia, com China, com os países africanos, né? E com a Índia. Quer dizer, países exemplares em direitos humanos e outras questões. O Brasil está junto com esses aí para apoiar a construção dessa nova ordem mundial sob o paráguas, o guarda-chuva das Nações Unidas. Por isso que eu já disse em vídeos anteriores que a legislação de um país como o Brasil vem toda pronta da ONU. Toda essa história de LGBT vem da ONU, toda essa história de aborto vem da ONU, e esses nossos parlamentares que na verdade são uns bandos dos incompetentes, muitos deles, todos sabemos, não estou dizendo nenhuma novidade aqui, uns ladrões e corruptos, eles não fazem absolutamente nada, só assinar embaixo das ordens da ONU, que chegam já prontinhas. E outra pergunta que se deve fazer é o seguinte: por que é que hoje em dia fala-se tanto em Terceira Guerra Mundial? E por que que vemos os meios de comunicações e os políticos falarem tantos uns contra os outros, colocarem-se uns contra os outros, falando do grande perigo que por exemplo, na União Europeia, fala-se o grande perigo que é o Putin para a União Europeia. Então, a União Europeia necessita criar uns mecanismos mais profundos por exemplo, de defesa. Tem que aprofundar na construção da União Europeia, fazer um exército europeu, quer dizer, mais cessão de soberania dos países da União Europeia, né? Então, fazer uma União Europeia mais forte. E logo o Putin também falando, olha essa União Europeia, que agora quer fazer um exército forte, não sei o que, nós temos que também nos defender da União Europeia. E aí, claro, é a estratégia para a construção dessa União Eurasiana. Então, assim, eles vão construindo essa governança regional para avançar para a governança global, a nova ordem mundial. É assim que eles fazem, é tudo para inglês ver, é tudo um grande golpe, é tudo uma grande mentira, é uma grande encenação. O que eles estão fazendo todos é trabalhando juntos para construir essa nova ordem mundial. Não nos deixemos enganar, abram os olhos, vamos fazer nossas pesquisas, vamos começar a analisar essas notícias que nos chegam desde uma maneira mais crítica, vendo o panorama internacional, porque na verdade esses caras são amiguinhos, como mostra aí essas reuniões, essa amizade de todos eles, que saem inclusive nos jornais, na imprensa, mas como eu digo sempre, essas notícias são dadas de uma maneira descompromissada e fragmentada. As pessoas, no final das contas, é tanta notícia, é uma quantidade tão grande de informação, e é tão difícil realmente organizar tudo isso em uma explicação com cabeça, membros e pés, cabeça, corpo e membro, não sei como se diz, que no final das contas a gente perde a perspectiva, né? Mas a grande verdade é que estamos caminhando para essa nova ordem mundial. E por que é ruim uma nova ordem mundial? Por que se fala tão mal de nova ordem mundial? Não seria bom todos nós governados por uma autoridade central na ONU? Não, seria péssimo. E aí eu volto a citar outros dos problemas dessa elite global que quer nos submeter. Eles são anticristãos, antideus e querem para nós um mundo desenhado de acordo com a vontade deles e que não é geralmente a vontade dos povos lá embaixo. Ninguém quer um mundo, ninguém não, a grande parte da população mundial não quer um mundo onde a vida não tem valor, o aborto é um direito humano segundo a ONU, a eutanásia é um direito humano, estão proibindo todo tipo de manifestação cristã, estão vigilando-nos de uma maneira exacerbada, e isso só vai piorar. Querem nos transformar em robôs, isso não é um exagero, nem uma mentira, eu ainda vou trazer vídeos falando sobre isso. E
Claro que uma nova ordem mundial não é uma coisa boa. Com uma mesma religião, com uma mesma moeda, nós completamente controlados. Uma moeda única, controlada totalmente por uma moeda digital. Você não pode fazer absolutamente nada sem que esse pessoal saiba o que é que você está fazendo, o que é que você está comprando, o que é que você está pagando, onde é que você está indo, o que é que você está consumindo, o que é que você está comendo, o que é que você está comprando. Nada você pode fazer sem que eles saibam o que você está fazendo. Um panorama bem parecido com aquele mostrado por George Orwell, no livro 1984, do qual eu já falei, e de que se fala tanto por aí. Só para terminar, queria citar só mais um documento que é importante para que nós saibamos e entendamos quais são os pensamentos e as práticas desse tal estado profundo. Em 1962, um professor universitário, professor Lincoln Bloomfield, 1962, escreveu um relatório a pedido do Departamento de Estado dos Estados Unidos, financiado pelo Instituto de Análise de Defesa dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: concluímos que, em teoria, poderia ocorrer a curto, médio ou longo prazo uma guerra, ou ao menos chegarmos às margens de uma guerra, combinada com o desenvolvimento de tendências evolutivas que poderiam favorecer essa guerra à medida que o período de tempo se prolongasse. Quer dizer, eles contam com a guerra como uma ferramenta fundamental, chave, para conseguir que os povos abandonem a ideia da defesa da soberania nacional e comecem a aceitar, a submeter-se à governança regional e logo a essa governança global da nova ordem mundial. É isso, vou parando por aqui, o vídeo já está bem longo, e se você gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. Obrigada!